Então nessa noite eu quero dar um ensino para vocês. Vai ser um ensino rápido, eu não vou me alongar, e minhas pregações são bem curtas e objetivas, mas eu quero deixar para vocês o ensino e depois eu quero falar algo para vocês, amém? Esse ensino, ele está lá em Levítico, é uma porção da Bíblia, ele está em Levítico, ele vai de Levítico 9 a Levítico 11, são todos os capítulos, mas eu vou me ater aqui a um capítulo só, que é o capítulo 9, você não precisa ler, porque eu não vou ler o capítulo inteiro, mas você marca aí, e lá na tua casa, você abre e você medita sobre o que eu vou falar aqui, amém? Porque nós precisamos ser o que? Bereanos. Nós vamos vir na igreja, ouvir uma palavra, chegar em casa e olhar ver se realmente é aquilo que eu falei, amém? Nós precisamos ter, a gente é levado aí por muitas ideias, muitas doutrinas, muitos ensinos que não condizem à Bíblia, porque a gente não tem o capricho de chegar em casa, dar uma olhada e ver se aquilo lá está coerente, amém? Então nessa noite eu quero levar você a meditar. Lá em Levítico, no capítulo 9, é o início do sacerdócio oficial, é a inauguração do tabernáculo. Então quero me ater a isso, o início do sacerdócio, a inauguração do tabernáculo, amém? E nós vemos uma coisa curiosa no começo do capítulo, é que o tabernáculo e o sacerdócio, ele foi inaugurado no 8º dia. 8º dia? Mas Flávio, a semana tem 7 dias, o que é esse 8º dia? Eu quero levar vocês a viajar um pouquinho na Bíblia, a viajar um pouquinho no número, não é numerologia, nem cabala, mas o número, ele está dentro da Bíblia. 12 tribos, e eu vou falar um pouco sobre números com vocês, para vocês entenderem aonde eu quero levar vocês, amém? Então, 8º dia. 8º dia. O 8º dia, ele é referente aos 7 dias que Deus instruiu os sacerdotes e instruiu o povo em relação à inauguração do tabernáculo, amém? Então foram 7 dias de preparação, 7 dias de santificação, de instrução de como os sacerdotes deveriam agir, né? Porque a gente sabe que Deus é um Deus bem detalhista, Ele é um Deus minucioso, então Ele explicou para o povo como deveria agir ali no tabernáculo. Mas nós vemos que, apesar de ser o 8º dia, ele foi o primeiro dia de muitos eventos que aconteceu naquela época. Ele foi o primeiro dia, ele foi um domingo, primeiro dia foi um domingo, o 8º dia era um domingo, o primeiro dia da semana, primeiro dia de Nissan, ou seja, era o ano novo judaico, o primeiro dia em que a glória do Senhor repousou sobre o tabernáculo, e o primeiro dia do sacerdócio oficial, amém? Então nós vemos aqui que foi o primeiro dia de muitos eventos, a inauguração do tabernáculo, foi o primeiro dia de muitos acontecimentos. E por que o número 8? Porque no 8º dia, para você entender o número 8, eu quero levar você a entender um pouco o número 7 na Bíblia. Todo mundo, quem sabe o que significa o número 7? Vamos ver, só para ter uma, alguém pode chutar alguma coisa aí? Número 7, perfeição, beleza. Todo mundo tem essa ideia, que o número 7 é o número da perfeição. Está vendo como a gente aprende as coisas errado? O número 7 não é o número da perfeição. O número 7 na Bíblia não é o número da perfeição. O número 8 é o número da perfeição. Eu quero fazer a igreja refletir sobre esse número. Mas para chegar lá eu quero levar vocês a refletir sobre o número 7. Primeira coisa que nós vemos na Bíblia, 7 dias da semana. 7 dias referente à criação. Em 7 dias, Deus criou todas as coisas. Quem falou que Deus criou todas as coisas em 6 dias? Abra aí em Gênesis 2:2, pode abrir, vai ser um culto de estudo. Você que não trouxe Bíblia, se senta aí do lado, dá uma conferida. Abra aí, Gênesis 2:2. Vou abrir a minha aqui também. Gênesis. Essa Bíblia tem a letra pequenininha. Amém? Todo mundo achou aí? Olha o que diz lá. Havendo Deus acabado, que dia? No 7º dia, a obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o 7º dia,
dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da sua criação. Amém? Então, a gente vê que o sétimo dia, Deus criou. Amém? Deus criou o quê? O descanso. Então foi uma criação de Deus também o descanso. E nós vemos também o Shemitah. Existe em Israel, isso está na Bíblia também, por isso que eu quero que você confira lá, tá? 6 anos eles plantavam. 6 anos eles plantavam. 7 anos, no sétimo ano a terra descansava. Isso era um mandamento de Deus. Agora, qual que era a bênção do Shemitah? Se eu plantava em 6 anos, no 6º ano, a minha colheita superabundava para 3 anos na frente. Então, quando eles obedeciam, e até hoje existe isso lá, quando eles obedeciam esse mandamento, eles colhiam para 3 anos. Olha que tremendo. Inclusive em Israel, se você for em Israel, se você for num supermercado ou numa feira, você vai ver lá os alimentos, né? Você vai comprar uma manga, por exemplo. Aí existe lá, que é orgânico e não orgânico, né? Lá esse guarda o Shemitah e esse não guarda o Shemitah. E quem foi, né, eu vi um estudo sobre isso, a manga de quem guarda o Shemitah, ela é muito mais bonita e muito mais doce do que de quem não guarda esse mandamento. Então, 7 dias também tem relação aí com o Shemitah. 7 dias, duração das principais festas da Bíblia. Quais são as principais festas da Bíblia? É o Natal? É o São João? Quais são as festas da Bíblia? Está escrito lá, né? Pô, Nelson, essa era para você tirar, velho. Desculpa. Só para ver se você estava afiado. A gente guarda tanta festa, a igreja hoje, as igrejas evangélicas de hoje, guardam tantas festas, Natal, me ajuda aí, Dia das Mães, Dia dos Pais, dos Namorados, São João, São Bento, qual mais? Cara, várias festas. E por que nós não guardamos as festas bíblicas? Por que nós não guardamos as festas que Deus instituiu para o povo? Sabe onde a igreja se perdeu? Lá atrás. Ela saiu disso aqui, ó. Ela saiu da raiz dela. E hoje nós guardamos todas as festas, menos as festas em que Deus ordenou que fosse guardada, mesmo as festas santas. Toda festa, irmão, toda festa, ela te leva a refletir sobre algo da parte de Deus. Toda festa. Tudo que Deus deixou para o homem é bom, é algo bom de ser guardado, é algo bom de participar. Tudo, todas as coisas. Nós queremos só escolher aquilo que nós queremos participar. Por quê? Não é culpa da igreja, é culpa do ensino que foi passado, as teologias aí de várias, né? Teologias modernas aí de Lutero e tal, e vem e vai, e aí você não conhece isso aqui. Isso não é judaísmo, isso é Bíblia. E a Bíblia é uma só, ela está aqui. Novo e Velho Testamento não existe. A Bíblia, ela é uma linha e os acontecimentos vão se renovando, mas ele não anula o que aconteceu lá atrás, ele só complementa. Amém? E nós perdemos essas coisas. E você quer uma prova que ela é bíblica? Jesus participou dessa festa, da festa do Sucote, da festa do tabernáculo. Abra aí em João, capítulo, põe aí, Nelson, para mim aqui, ó, João 7, essa Bíblia aqui é muito ruim, 7:37, ela gruda. João 7:37. Olha lá, olha que legal. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, que festa que era essa? Sucote, a festa do tabernáculo. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: alguém tem sede? Vem a mim e beba. Pô, dá para você pôr o 38? Fica ruim. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Presta atenção nisso aí. Essa festa durava 7 dias. Vocês vão entender onde eu vou levar vocês. Dura 7 dias. Quando ele fala que o grande dia é no 8º dia, é onde eu vou levar vocês, é no 8º dia. Jesus aí, ó, o que ele diz?
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ele já estava fazendo um prelúdio do oitavo. Só para vocês não esquecerem disso aí, ele já estava fazendo um prelúdio do que iria acontecer, já era profético. E Jesus participava da festa. Amém? Então hoje a igreja precisa restaurar. Estou falando aqui para... É bom, as coisas de Deus a gente tem que participar. A igreja do Senhor tem que participar das coisas boas, dos caminhos que Deus deixou. Por que nós hoje olhamos o judeu e vemos o judeu prosperar em tudo? O país de Israel é um país, eu acho que do tamanho do Mato Grosso do Sul em extensão, eu não sei, eu acho que até menor. Mas os caras têm tanto Nobel, 50% do Nobel, prêmio Nobel, está lá em Israel. Por quê? Qual que é o mistério que esses caras têm? Por quê? Gente, a gente precisa entender. Por que esses caras vivem tão bem, se a nossa aliança é superior a deles? Porque eles vivem tudo isso aí, e tudo isso aí, ele tem uma bênção incutida dentro, sabe? Ele tem algo espiritual, e a igreja precisa restaurar. Aqui no MINV, nós estamos restaurando, e eu creio, pastor, que daqui uns dias o culto vai ser no sábado. Nós não vamos judaizar a igreja, não é isso, mas nós queremos viver a realidade espiritual que eles viviam, sabe? Culto no sábado, participando dessas festas, algo maravilhoso, algo poderoso. Amém? Então, legal? 7º milênio, era messiânica, 7 espíritos de Deus, isso aí está lá em Isaías 11, capítulo 2, 11, capítulo 2, as emanações do Senhor, 7. Então você está vendo aí que tem bastante 7, 70 vezes 7, perdão, vai lá, acabou aí? Beleza. Então, o 7, eu posso dizer para vocês que o 7 ele é a base do mundo material, é a base do mundo material. O 7 também na Bíblia, ele se refere à santidade. O número 7, eu falei aqui que ele é a base do mundo material, e eu falei agora que ele é o número da santidade. Ele não é o número da perfeição, então ele é o número da santidade. Por que o número da santidade? Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º ele santificou, ele descansou. Quando eu falo em 7, quando eu falo assim, eu vou me santificar de alguma coisa, eu vou me santificar de algo. Então, na dimensão do número 7, você precisa de um algo físico, um algo material, para você poder se separar. Correto ou não? Se eu vou me santificar de alguma coisa, por exemplo, eu trabalho 6 dias, no 7º dia eu vou me santificar, eu vou descansar. Eu vou guardar para o Senhor, vou fazer daquele dia um dia diferente. Não porque o cosmos... eu vou fazer um dia diferente, né? Então a ideia do 7 você precisa do mundo material, para você se santificar deu para vocês entenderem até aí? Então você precisa do mundo material para se santificar. Nessa dimensão 7, você não consegue, eles são 2 mundos distintos, o mundo espiritual e o mundo material. Você não consegue ativar ou mudar nada no mundo material pelo espiritual, nessa dimensão. Amém? Essa dimensão, porque a Bíblia diz que nós nascemos da carne ou do espírito? Do espírito, né? E a nossa carne sempre vai estar aqui, presente. E pelo pecado de Adão, ela sempre vai militar contra o nosso espírito. Então nós nunca vamos alcançar a perfeição. Nós nunca vamos conseguir alcançar a perfeição no 7º. Nós nunca vamos conseguir alcançar a perfeição no 7º, porque a nossa carne, ela é pecaminosa. Eu posso até me separar, mas eu não consigo mudar ela. A dimensão 7. Amém? E é o que nós vivemos hoje, a dimensão 7. Amém? Então eu não consigo me separar. Agora, se existe essa realidade espiritual e essa realidade material, eu preciso entender agora então o número 8. Eu preciso entender então aonde a igreja do Senhor está. Amém? Eu preciso entender o número 8. E o número 8, ele é acima do número 7.
ele é acima do número 7. O número 8, na verdade, ele faz uma fusão do mundo espiritual e do mundo físico e do mundo material. Então o número 8, ele faz uma fusão. Se você olha lá em Levítico, no 8º dia, a glória de Deus baixou sobre o tabernáculo. Não falei da glória de Deus ali? Ela baixou sobre o tabernáculo. Foi o primeiro dia que se fundiu céus e terra. Amém? A Bíblia fala sobre novos céus e nova terra. O mundo vindouro. O mundo vindouro. Depois do reinado milenar de Cristo, o diabo vai ser solto, vai lá na cidade santa, e aí vai vir fogo do céu e bum, vai exterminar todo mundo, vai morrer todo mundo. Aí entra o 8º milênio, vamos dizer assim, novos céus, e nós vamos viver uma plenitude. O nosso corpo é glorificado, aí não mais tem o corpo corruptível, mas agora eu tenho o espírito e o corpo glorificado. Aí eu vivo a plenitude, aí eu vivo a estatura perfeita de Cristo. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Um exemplo, o judeu, alguém sabe em que dia ele circuncida o filho dele quando nasce? 8º dia. Por que no 8º dia? Olha que coisa louca. O que é a circuncisão? Todo mundo sabe o que é circuncisão aí? A circuncisão é no físico ou ela é no mundo espiritual? No físico? Tá certo, mas ela é nos dois. Porque quando o cara é circuncidado, ele circuncida o corpo físico dele e o espírito dele. Então há uma fusão. Olha só, olha o 8 aí. Ele há uma fusão do mundo físico com o mundo espiritual. E eu tenho uma notícia excelente para dar para vocês. Uma das obras de Jesus na cruz do Calvário, uma das obras de Jesus na cruz do Calvário, foi a inauguração do 8º milênio. Olha só, a inauguração, ele já está preparando o 8º milênio. Foi a inauguração do 8º milênio. Por quê? O número 8 é o número do Messias. Messias é o único ser, no estudo judaico, que tinha o poder de fundir esses dois mundos. E como que ele fundiu esses mundos? Ele fala para nós: é chegado a vós o reino dos céus. Dentro de nós, esse 8º milênio, que é o mundo vindouro, que é o novos céus e nova terra, já está dentro de nós, através do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vocês entendem essa realidade? Quando Deus fala que eu sou forasteiro nesse mundo, quer dizer, eu não sou desse mundo. Eu já sou lá do mundo vindouro, mas eu estou aqui ainda. Eu só não estou lá ainda porque meu corpo segura eu aqui. Mas dentro de mim já tem uma realidade espiritual do novo milênio, reino do Senhor. Já está dentro de mim o reino. Amém, irmãos? Isso é algo poderoso. Isso é algo maravilhoso. Então Jesus, ele veio para fundir, sabe? Ele veio para fundir esses dois mundos. Então dentro de você, você já pode viver uma realidade espiritual. A Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo. Se eu sou embaixador de Cristo, o embaixador, ele está lá num país que não é dele, correto ou não? Né? O embaixador está num país que não é dele. Então, se ele nos chama de embaixadores de Cristo, eu estou vivendo aqui no mundo, mas este não é o meu país. Esta não é a minha pátria é eterna, e é isso que Ele colocou dentro do coração de cada um, através do Espírito Santo. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você um dia falou: Senhor, eu te aceito, eu quero viver a vida com o Senhor, Ele já implantou o reino de Deus dentro de você. Você já é um protótipo do mundo vindouro nessa terra. Amém? Então, irmãos, quando você levantar de manhã, você tem que olhar para você e falar: aqui já é o mundo vindouro, aqui já é o reino de Deus, já está dentro de mim. E aonde você pisar os pés, a realidade espiritual, ela tem que acontecer. É isso que é a fé, é a realidade espiritual dentro de você, e você crê ao ponto de acontecer, porque aí você pode transcender, o mundo espiritual para o mundo físico. Aí você pode orar e aquele aleijado andar, você pode orar e o enfermo ser curado. Aí você pode falar para o demônio. Por que você fala para o diabo, para o demônio que está dentro da pessoa, e ele sai? Porque
o mundo espiritual já está dentro de cada crente. Amém? E vamos voltar então. Nós entendemos aqui então que o reino já está dentro de nós. Nós entendemos então que lá em Levítico 9 é a inauguração do sacerdócio. Foi a inauguração do sacerdócio, foi aonde a terra fundiu com o céu se fundiu com a terra. Amém? Então hoje, eu quero que você saia daqui hoje. Se você nunca ouviu falar sobre sacerdócio, eu quero dizer, mas Flávio, mas não existe mais sacerdote. O sacerdote era lá na época, né? Entrava no templo. Abra em Apocalipse 1:6. Abra em Apocalipse 1, capítulo 6. Capítulo 6, amém? Deixa eu abrir a minha também. Essa coisa aí, Nelson, valeu, cara. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar aqui. E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória, domínio pelo século dos séculos. Amém. Todos nós que estamos aqui hoje somos sacerdotes do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, qual é a função sacerdotal? O que um sacerdote tem que fazer? Primeiro, adorar a Deus. Segundo, levar as pessoas a adorarem esse Deus. Essa é a função da igreja. Eu adoro a Deus e eu ajudo as pessoas a adorarem a Deus. Você precisa ser o cara que vai apresentar a pessoa, a ponte, que vai apresentar as pessoas a Deus. Essa é a função do sacerdócio. Na época o sacerdócio tinha 3 funções. Uma, carregar a arca da aliança. A outra, abençoar o povo. A outra, fazer sacrifícios e ofertas pelo povo. Quando eu falo em carregar a arca do Senhor, é carregar a presença do Senhor dentro de você, o 8º milênio dentro de você, o reino dos céus dentro de você. Você precisa carregar isso dentro de você. É isso a função do sacerdote. Então você carrega a presença do Senhor dentro de você. E olha que legal, ele fala, não lembro onde que é, mas que ele coloca em vasos de barro, vasos imperfeitos, o poder dele. Por que vasos de barro, irmãos? Por que ele não falou vasos de pedra preciosa, Porque é Ele que faz, nada vem de nós, é Ele que amolda o nosso interior, é Ele, sabe, Ele quer pegar por dentro, Ele quer mudar, Ele quer contornar, Ele quer deixar uma obra perfeita, e não para nós sermos exaltados, mas para que Ele seja exaltado. Então não é a tua capacidade, meu irmão, que te limita, não é isso, porque Deus, Ele supre a tua falta de capacidade. Se você não sabe falar, Ele vai te colocar em outra área, cara. Nós somos um corpo, e um corpo ele tem várias funções. Eu tenho a mão, o dedo, a perna, o pé, cada um faz a sua parte, mas todos nós, sem exceção nenhuma, fomos chamados para ir, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Isso é universal, isso não muda. E as igrejas, elas, ao longo do tempo, elas ficaram clericais. Existe um pastor, existe uma referência que todos vêm, se consulta com o sacerdote, né? Se consulta com o sacerdote e vai embora. E aí ficam inertes, não muda de vida, vem na igreja, volta para casa, é a mesma coisa. Aí você vem, escuta uma palavra, de repente gera uma vida dentro de você, mas você não põe em prática lá fora, e aí você volta à tua velha vida. E quando você entende isso, que você é um sacerdote, que você foi chamado para cuidar de pessoas, que você foi chamado para atrair pessoas, para apresentar Deus às pessoas, Deus, Ele vai derramar toda a abundância sobre a tua vida, todas as armas Ele vai derramar, tudo que você precisar Deus vai te dar. Se você está triste, Ele vai te dar alegria. Se você está com falta de grana para abastecer o teu carro, Ele vai te dar recurso, sabe? Essa dependência que a gente tem que ter de Deus, mas a gente só pode usufruir disso se a gente tiver um propósito do Senhor, porque nós trocamos o propósito de Deus por ser bem sucedido. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero constituir família, eu quero ser o melhor no meu trabalho, eu quero ser isso. Já perguntaram se isso é o propósito de Deus para a vida de cada um? Entende? A gente precisa entender qual é o nosso propósito. Todos nós temos um propósito, e é o propósito de Deus que importa. E nós nascemos
tomamos rumo, e às vezes quebramos a cara. Por quê? Porque nós não perguntamos a Deus se realmente é aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, se você entender hoje, nessa noite, que você é um sacerdote, se você entender nessa noite que Deus Ele quer te usar da maneira que você é, se você se dispor a ajudar pessoas, a se sacrificar por pessoas. O que é o sacrifício? É o gastar tempo, sabe? Gastar tempo em ouvir, gastar tempo em orar. Deus nos deu uma moeda, eu estava falando hoje para o Enéas, é o tempo, cara. A única coisa que Deus deu para o homem, para ele administrar, é o tempo. Porque os nossos filhos, nem nossos são de Deus. A gente só é mordomo, mas o tempo Ele deu para a gente administrar. E como a gente tem administrado o tempo para Deus? A gente tem feito tantas coisas, atrás de tantos sonhos aí, cara, atrás de tantas ilusões, que Salomão mesmo diz, ele foi o homem mais rico, teve tudo, mas lá no final da vida dele, ele olhou para trás e falou: cara, tudo eu dei burro no vento, tudo é ilusão, tudo que eu conquistei, tudo que eu fui, nada disso tem valor, porque o que tem valor são as coisas eternas. E se você quer amontoar a brasa para a tua cabeça, se você quer amontoar a coroa, a obra de Deus, ela tem que ser feita por nós, por mim e por você que está aí sentado também. Mas de repente você fala: não, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu ainda preciso ser curado. Deus Ele quer te usar na tua bagunça para você arrumar a bagunça dos outros. Mas eu estou aqui hoje, estou sem dinheiro, a conta está no vermelho, eu não sei como é que eu vou fazer esse mês, sabe? Entra no descanso de Deus, entra na provisão dEle, entra na provisão de Deus. Fala: Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero pregar do teu evangelho para alguém. Você não precisa vir aqui em cima pregar. Isso aqui, igual o pastor falou, isso aqui, cara, qualquer um faz, político faz melhor do que nós. Mas o evangelismo, ele é tete a tete, ele é pessoal. Você convidar uma pessoa, você não gasta um segundo para convidar alguém para vir numa igreja, nada. Olha, Deus pode te ajudar, olha, Jesus te ama, olha, cara, a situação que você está, eu tive também, sabe, eu tive numa situação ruim, finança zoada, a família indo para o espaço, mas Deus restaurou a minha casa. Deus, essas coisas que a gente tem que compartilhar, gente. E por que a gente não vive essas coisas? Porque a gente corre atrás daquilo que é perecível e não daquilo que é eterno. Amém? Então nessa noite, se você entendeu o teu sacerdócio, e se você quer falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, mesmo com a minha limitação, Pai, eu quero te servir. Mesmo, Pai, eu achando que não sou capaz, Deus, eu quero te servir. Mesmo, Pai, eu achando que eu tenho muito pecado ainda, Pai, eu quero te servir. Cara, não importa o tanto que você erra, não importa o tanto que você errou até hoje, não importa, isso para Deus não importa. O que importa é que Ele quer te usar, Ele quer te tratar, Ele quer cuidar de você, Ele quer que você dê fruto, Ele quer te dar o melhor dessa terra. Mas para que a gente possa entrar nesse descanso de Deus, a gente precisa dar um passo até Ele.